Pedro on the beat. No vídeo de hoje eu vou te provar que quanto melhor você gerir o seu tempo, mais sábio você se torna e mais dinheiro você ganha. Fica até o final do vídeo que eu vou te dar 5 pontos sobre gestão do tempo, mais 2 pontos bônus sobre gestão do tempo. Pessoal, o vídeo de hoje não é sobre pontualidade, mas sim sobre gestão do tempo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre produtividade. O vídeo de hoje está longe de ser sobre pontualidade. Dito isso, antes de irmos para os 5 pontos, eu gostava de introduzir esse vídeo com uma novidade que nós, Artilheiro Company, em colaboração com a Mitocondria Academy, temos a dizer. A Mitocondria Academy está a formar a primeira turma sobre gestão de finanças pessoais. Um curso sobre finanças pessoais. É um curso dirigido a você que os anos passam, passa muito dinheiro pelas tuas mãos, mas parece que você não fez grande coisa com o dinheiro. Você não sabe onde foi parar, com o que você gastou, como você gastou. Então esse curso é dirigido a você que quer gerir melhor o seu dinheiro, quer ter mais fontes de renda, quer ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de estabilidade financeira. Nesse curso de 3 dias, que vai acontecer de 5 a 7 de junho de 2024, você vai poder receber ferramentas que vão te proporcionar um crescimento financeiro de alto nível. Serão apenas 3 dias, de 5 a 7 de junho, em que você poderá crescer em 3 meses, ou poderá ter um crescimento financeiro em 3 meses, com o material que nós vamos fornecer, com as aulas que nós vamos fornecer durante esses 3 dias. As vagas são limitadas, então já garanta a sua vaga aqui no código QR ou no link que está na descrição para entrares numa lista de espera onde te vais manter informado sobre tudo o que vai acontecer nesse curso. Para o Brasil está no valor de R$14, para Angola está no valor de 5.000 kwanzas. No Brasil, o pagamento será feito por transferência Western Union. Em Angola, será feito por referência ou por transferência. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Gostaria de começar com um salmo que está na Bíblia, o Salmo 90, versículo 12, que diz: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que esse versículo tem a ver com esse tema de hoje? Gestão do tempo. Com esse versículo nós podemos aprender que os corações sábios são aqueles que têm noção da brevidade da vida. São aqueles que percebem que essa vida é curta demais. Então é necessário aproveitar, é necessário fazer um bom uso do tempo. Então, ensina-nos a contar os nossos dias. Os dias contam-se de várias formas. Contam-se em anos, meses, horas, minutos, milésimos. Então, os corações sábios buscam usar de forma mais útil o seu tempo. Kenny, esse vídeo é sobre religião? Não, não é sobre religião, é sobre fé, é sobre espiritualidade, é sobre desenvolvimento pessoal e produtividade. Então, para que trazer a Bíblia? Eu trago a Bíblia nesse vídeo porque ele é um livro milenar que já deu mais do que 1000 provas de que ele não é só um livro sobre fé, mas também um livro sobre prática. Então, o teu coração se torna mais sábio sempre que tens noção da brevidade do tempo. Dito isso, sobre sabedoria, isso me lembra a história de um jovem que era muito tolo. Ele falava muito, na sua boca jorravam rios de palavras. E à medida que o tempo foi passando, ele percebeu que as pessoas foram se afastando dele.
E num belo dia ele foi ter com um amigo, um mentor, na verdade. Essa é uma breve história que eu vou contar antes de irmos para os 5 pontos, mais os 2 bônus que prometi no final desse vídeo. Ele jorrava rios de palavras, falava bastante e foi notando que as pessoas se afastavam do seu redor, até familiares. Então ele foi ter com um amigo, um sábio, um velho mentor. Ele falou por horas e horas e o mentor ouviu atentamente a tudo que ele dizia. Depois de ter ouvido, o sábio disse para ele: já que você já sabe qual é o teu problema, que é a tua língua, então era bom. Eu só tenho apenas 3 conselhos para te dar. O primeiro conselho é: fale com Deus. O segundo conselho é: com as pessoas, fale somente o suficiente. E o terceiro e último: ouça mais e fale menos. Então ele partiu para casa feliz porque o sábio lhe consolou, porque o sábio lhe deu conselhos úteis que fossem fazer as pessoas voltarem novamente para perto de si. Quando ele chegou a casa, ele fez uma oração, pediu a Deus para que lhe ajudasse a ser mais sábio. Pediu a Deus para que lhe ajudasse a ouvir mais e falar menos. No dia seguinte ele acordou e ao saudar a sua mãe fez uma cara feia e perguntou: você já escovou os dentes? E ele disse: sim, mãe, já escovei. E esse hálito? Ele estava com um mau hálito. Ele escovou de novo os dentes, partiu para a escola. Na escola ele encontrou seus colegas e ele ficou calado, procurou ter autocontrole, procurou ter autodomínio. Mas as pessoas, ele só falou 2 palavras apenas e as pessoas se afastaram. Sem ele perceber o que estava a acontecer, foi ter com um outro amigo da escola que lhe disse: olha, você está com um mau hálito. Então ele decidiu voltar para casa, não assistiu a todas as aulas naquele dia. Foi ter com o sábio novamente. E o sábio foi ouvindo o desabafo dele. Ele disse: eu fiz uma oração para que Deus trouxesse para perto de mim as pessoas e para que eu fosse mais sábio, para que eu ouvisse mais e falasse menos. E ele foi percebendo que o sábio foi percebendo o point do que estava a acontecer e simplesmente sorriu. Lhe disse: você fez uma oração a Deus? E perguntou: você fez uma oração a Deus, o que é que você pediu? Ele disse: eu pedi mais sabedoria, para que eu falasse menos e ouvisse mais. E o sábio novamente voltou a rir. Ele disse: vá e descubra por si mesmo o que está a acontecer. Quando ele chegou a casa, como uma lufada de ar fresco, a ficha caiu. Deus atendeu a oração dele, mas não como ele queria. Ele colocou o mau hálito na boca para que ele falasse menos e ouvisse mais. Quando ele percebeu isso, o mau hálito sumiu e ele se tornou um homem mais sábio, medindo as suas palavras, falando menos e ouvindo mais, gerindo melhor o seu tempo. Essa é só uma breve história, uma breve parábola sobre gestão do tempo. Então, nós somos mais sábios quando falamos menos, somos mais sábios quando sabemos contar os nossos dias, somos mais sábios quando sabemos gerir melhor o nosso tempo. Dito isto, então agora vamos para os 5 pontos que, segundo a nossa pesquisa, nos ajudam a gerir melhor o nosso tempo. A nossa pesquisa foi feita no ChatGPT versão 3.5. E o primeiro ponto é ênfase nas tarefas versus ênfase nas metas. O que é que isso quer dizer? Alguns manuais, alguns conteúdos sobre gestão do tempo são apologistas ou defendem que nós seremos bons gestores do tempo sempre que nós conseguirmos cumprir com cada tarefa diária que nós nos comprometemos a cumprir. E eu concordo com isso. Por outro lado, os mesmos manuais, por outro lado, outros manuais, outros conteúdos são apologistas de que nós só seremos bons gestores do tempo sempre que formos capazes de cumprir com as metas que nós traçamos a longo prazo. Por um lado, é verdade, porém, nós não traçamos, por exemplo, metas diárias
para o próximo ano. Talvez um e outro trace metas diárias e é muito difícil cumprir, mas não deixa de ter sentido. Nós também somos bons gestores do tempo, sempre que formos capazes de cumprir com as metas a longo prazo. O segundo ponto sobre gestão do tempo tem a ver com uma abordagem proativa versus uma abordagem reativa. Quando se fala de gestão do tempo, quando é que nós adotamos uma filosofia proativa? Nós adotamos uma filosofia proativa sempre que formos capazes de planejar com alguma antecedência tudo o que a gente vai fazer. Fazer uma checklist de tudo o que a gente vai fazer no dia, na semana, no mês, no trimestre, no semestre ou ao longo dos anos. Então, isso é uma postura mais proativa, é uma postura muito mais eficiente para gerirmos melhor o nosso tempo. Por outro lado, existe também uma abordagem reativa. O que isso quer dizer quando se fala de gestão do tempo? Quando nós falamos sobre gestão do tempo e uma abordagem, uma filosofia reativa, quer dizer que nós somos capazes de lidar com as interrupções e os imprevistos, tudo o que nos impede de cumprir com as nossas metas, tudo o que nos impede de cumprir com as nossas tarefas. É uma forma de contornar esses impedimentos, esses imprevistos, é uma forma de lidar com os mesmos. E o terceiro ponto sobre gestão do tempo tem a ver com a flexibilidade versus rigidez. Quando é que nós somos rígidos na gestão do nosso tempo? Nós somos rígidos toda vez que tivermos horários bem definidos e momentos bem definidos para fazermos tudo. Horário para comer, para dormir, para lazer, horário para trabalho. É super importante sermos rígidos em algum momento. E quando é que nós somos flexíveis? Nós somos flexíveis todas as vezes que formos reativos, por assim dizer, reativos na gestão do tempo. Ou seja, sabemos lidar com as interrupções e com os imprevistos. Quanto à reatividade, ela é boa apenas no tocante à gestão do tempo, mas não nas relações interpessoais. Pensa, por exemplo, numa situação do trânsito em que alguém bate no teu carro ou faz uma ultrapassagem que não devia fazer, faz uma manobra perigosa que deixa a tua vida em perigo, ou talvez você que faça essa manobra e a outra pessoa começa a proferir ofensas contra ti, a outra pessoa começa a proferir palavras que magoam, palavras que tocam ou mexem com a nossa sensibilidade. Então, nesses momentos é super importante manter a tranquilidade, não dar sopa ao azar, como diz o Joel J. É super importante ser proativo, no sentido de que, lembrando aquilo que um provérbio bíblico diz, melhor é a resposta branda, ok? A resposta branda acalma o furor. Provavelmente a outra pessoa quer ser respondida na mesma medida da sua ofensa. E a Bíblia diz que a resposta branda acalma o furor. Então, o melhor às vezes é dar uma resposta branda ou dar o silêncio para outra pessoa para evitar conflitos e perdermos menos tempo. O quarto ponto é sobre tecnologia versus minimalismo. O que é que se quer dizer? Qual é o contributo que nós trazemos, que eu trago sobre gestão do tempo no tocante à tecnologia versus minimalismo? Segundo a nossa pesquisa, existem vários meios tecnológicos para a gente gerir o nosso tempo. Podemos pensar, por exemplo, em alarmes, despertadores, lâmpadas inteligentes que nos despertam, smartwatches que nos despertam sobre a hora de tomar o remédio, de fazer exercício. Existe um espectro muito grande, uma variedade muito grande de tecnologias que nos ajudam a gerir o nosso tempo. Tem, por exemplo, se não estou erro, o biômetro, que é o famoso ponto
que nos faz ser pontuais no trabalho, na escola, ou seja lá qual for o ambiente em que nós precisamos ser mais produtivos. Essa tecnologia é boa, vale a pena usar, sim, todas essas tecnologias que nos ajudam a gerir melhor o nosso tempo. Tem, por exemplo, a música lo-fi e várias músicas eruditas que podem ser ouvidas durante o nosso tempo de estudo, durante o nosso tempo de trabalho, de criação de alguma coisa. São tecnologias que acabam por trazer muitos benefícios para aquilo que é a nossa gestão do tempo, para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa produtividade. Por outro lado, também existe o minimalismo. O que é que se quer dizer com minimalismo? Do pouco que eu pude entender, e meu fraco entender, quando é que nós somos minimalistas no tocante à gestão do tempo, quando é que nós deixamos de lado a tecnologia e ainda assim somos eficientes na gestão do tempo. Pensa, por exemplo, no exemplo das pessoas das zonas rurais que vivem no campo, que vivem em fazendas, vivem em sítios, em quintas e tudo mais. Em geral, eles têm um método que os ajuda a despertar cedo. Muito simples, um método que existe há anos. Por exemplo, quando eles quiserem acordar cedo, porque eles, em geral, são mais produtivos das 6h30 até o meio-dia, o método mais simples que eles usam é dormir cedo. Quer acordar cedo? A fórmula é simples, dorme cedo. Tem um outro método que eles utilizam que é reservar sementes para a próxima estação, ok? Para a próxima estação de cultivo. Eles produzem e reservam sementes para a próxima estação. Isso lhes poupa tempo e lhes poupa dinheiro. Tem-se dito que tempo é dinheiro. Então essas sementes que eles reservam é dinheiro para o futuro que eles estão a guardar para poder gerar mais dinheiro. É como se fosse fazer uma poupança, já que o tempo é dinheiro. O quinto e não menos importante, quinto ponto, tem a ver com o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Sobre esse ponto podia-se dizer muita coisa, mas vou procurar ser o mais breve, objetivo e curto quanto a esse ponto. Sobre o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, o que temos a contribuir, o que temos como insight para você que está ali do outro lado, é o seguinte: é super importante sermos produtivos no nosso ramo de trabalho, na nossa profissão. Sim, isso é super importante, é indispensável, até porque contribui para o nosso crescimento financeiro e não só, até em termos de network e outros quesitos, outros aspectos que são benéficos para nós. Mas também é importante separarmos tempo de lazer, tempo para estar com a família, tempo para estar com os amigos. E quanto a essa questão, eu gostaria de fazer as seguintes questões. Será que todo sucesso profissional justifica uma família fracassada? Será que todo sucesso profissional e financeiro justifica relacionamentos de amizade, conjugais, relacionamentos com as pessoas fracassados? Será que todo sucesso profissional justifica uma saúde débil? Eu acredito que não. Dito isso, então vamos para os 2 pontos bônus que eu prometi bem lá no início do vídeo. E o 6º ponto é: seja seletivo com aquilo que você mais gasta o seu tempo. Seja seletivo e cauteloso com aquilo que você mais gasta o seu tempo. É comum a gente ouvir a seguinte frase: nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais falamos, com quem nós mais lidamos no dia a dia. Hoje em dia, graças à internet, nós convivemos com várias pessoas e vários conteúdos.
E me arrisco a dizer o seguinte: nós também somos fruto dos 5 conteúdos que nós mais consumimos na internet. Então, no teu feed, seja lá em qualquer plataforma que você tiver, em qualquer rede social, em qualquer motor de busca, no teu feed vão sempre aparecer as 5 coisas que você mais pesquisou. Se você pesquisa muito sobre fofoca, sobre meme, sobre conteúdos que em nada te agregam, é isso que mais vai aparecer no teu feed. Então, se você decide trazer conteúdo de valor para o teu feed, tens que começar a selecionar as 5 coisas que você mais vai assistir nos próximos tempos. E a 7ª dica e última é: consuma conteúdo de valor. Isso vai te ajudar a gerir melhor o seu tempo, isso vai te proporcionar um crescimento a nível de desenvolvimento pessoal altíssimo. Isso vai te proporcionar um crescimento financeiro. Hoje em dia existem vários conteúdos de valor, vários conteúdos que só te agregam, que só te acrescentam de forma gratuita e de forma paga. Existem palestras, mentorias, existem podcasts como esse, como do Joel J, como do Tiago Brunet. Esses 2 são voltados ao desenvolvimento pessoal. Tem outros sobre negócios, do Flávio Augusto, o Conselho. Tem outros sobre negócio também, pelo menos no contexto de Angola, do Euclides Francisco, o Nuno Baio, o Jordão Neto. Tem vários podcasts que são gratuitos, conteúdo disponível na internet, que é conteúdo de valor. Então, se você quer crescer espiritualmente, ainda tem o Tiago Brunet, tem o pastor David Leonardo, tem, se você quer mais pregações sobre família, tem Cláudio Duarte, Silas Malafaia e outros tantos. Então, a dica-chave sobre gestão do tempo é: consuma conteúdo de valor. Hoje em dia nós passamos muito tempo consumindo coisas em vários lugares, consumindo conteúdo na televisão, na rádio, no telefone, wherever you are. Consumimos vários conteúdos. Então é preciso ser seletivo e procurar consumir conteúdo de valor. Chegados até esse ponto, eu gostava de lembrar sobre o curso de Finanças Pessoais, que vai acontecer de 5 a 7 de junho de 2024, em parceria com a Mitocôndria Academy. Então, é o tempo de você dizer: chega de perturbação financeira, chega de escassez. É o tempo de você começar a saber para onde vai o teu dinheiro, como você gasta e como ampliar as suas fronteiras financeiras. Lembrando que está no valor de R$14 para o Brasil, 5.000 kwanzas para Angola. Já acessa o código QR que está aqui algures na tela e no link que está na descrição. Garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Aproveite essa oportunidade que é única. Em 3 dias você vai ter ferramentas para crescer em 3 meses as suas finanças. Faça um bom proveito do seu tempo. Sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. Até o próximo vídeo. Sali Potiwa. Artilheiro on the beat. Em 10 anos me formei, casei e tive filhos. Em 10 anos me preservei e evitei estrilhos. Em 10 anos me tornei num homem bem sucedido. Tive tempo proveitoso, mas também perdido. Em 10 anos fiz poupança e edifiquei a minha casa. Confiei em Deus e nele edifiquei a minha casa. Só para constar, casei-me com uma brasa. Só para constar, casei-me com uma brasa. Em 10 anos percebi que ela tem defeitos, mas que as virtudes dela inibem os efeitos dos defeitos.